Olá, meus amores, sejam bem-vindos às aulas de matemática. A gente vai dar continuidade no assunto que a gente iniciou na aula anterior, que é sobre a multiplicação ainda, né? Só que a gente estava vendo sobre multiplicação com números de 2 e 3 algarismos, né? A gente vai aqui continuar essa semana. E a gente vai relembrar algumas coisas que a gente viu, e eu vou trazer a nomenclatura exata, porque a gente não viu sobre isso especificamente na primeira aula, né? A gente só deu introdução ali no assunto. Você lembra que a gente viu um pouco sobre triplo, dobro, quádruplo, né? E eu expliquei um pouquinho para vocês. Pois é, aquilo que a gente viu tem uma nomenclatura. O nome daquilo são números multiplicativos. Os números multiplicativos são justamente isso, é o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. E o que é isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, o dobro. O dobro diz que é a multiplicação de um número por 2, né? Como assim? Toda vez que eu tenho qualquer número e eu multiplico por 2, o resultado dessa multiplicação eu digo que é o dobro, né? Ou seja, é o dobro de quê? De 2? Não, ele vai ser o dobro do número que está sendo multiplicado por 2, certo? No caso aqui desse exemplo, 2 vezes 20, né, dá igual a 40. Isso significa que 40 é o dobro de 20, certo? No caso do triplo, a gente já está falando de multiplicação de números por 3. Então, a gente vai ter uma multiplicação de qualquer número, tá? Aqui eu usei como exemplo 20 por 3, né? E o resultado dessa multiplicação a gente vai chamar de triplo, né? Que é o triplo desse número, que está sendo multiplicado por 3, certo? Então, aqui no caso de 3 vezes 20, dá igual a 60, e significa que 60 é o triplo de 3. Já o quádruplo é a multiplicação de algum número por 4, né? Usando aqui o exemplo de novo do 20, agora a gente está multiplicando o 20 por 4. E o resultado dessa multiplicação, que no caso aqui dá 80, significa que esse resultado 80 é o quádruplo de 20, certo? E aqui a gente tem um quíntuplo, né? O quíntuplo é a multiplicação por 5. Então, usando, né, o 5 vezes 20, a gente vai ter o resultado 100. Isso significa o quê? O que eu posso dizer que 100 é o quê? 100 é o quíntuplo de 20, certo? Quando a gente vai usar as expressões de números multiplicativos, geralmente se usa mais até ali o triplo ou quádruplo, tá? Não é muito comum usar os outros, né? Que eu vou dar continuidade agora. O mais comum é o dobro e o triplo. Então, você tem na sua cabeça o que significa o dobro e o que significa o triplo e até mesmo o quádruplo, né? Guardando isso aí na sua cabeça, né, tendo eles como principais, já dá uma ajudada, porque geralmente em questões, né, de prova, de alguma avaliação, vai vir bem mais falando sobre dobro e triplo do que qualquer outro. Mas ainda assim é bom você rever todos, certo? E continuando, a gente tem o sextuplo, né? O sextuplo é a multiplicação de algum número por 6. Usando ainda o exemplo 20, a gente pega 6 vezes 20, dá 120, tá? E significa que 120 é o sextuplo de 20, tá? A gente tem o sétuplo. No livro de vocês tá escrito errado, tá? O nome certo é sétuplo, tá? Não, eu acho que lá tá escrito sétuplo, alguma coisa assim. Mas o certo é sétuplo. Então, o sétuplo de 20, como a gente tá usando aqui... Opa, tem um pequeno erro aqui, gente. É multiplicação por 7, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Multiplicação por 7, foi um erro. Pronto. Sétuplo é multiplicação de um número por 7, tá? Então, se eu tenho aqui 7 vezes 20, o resultado dessa multiplicação, no caso aqui que deu 140, significa que 140 é o sétuplo de 20, tá? Aqui a gente tem óctuplo, que é a multiplicação de um número por 8, né? A gente tem aqui 8 vezes 20, então o resultado dessa multiplicação, que no caso aqui deu 160, significa que 160 é o óctuplo de 20, tá? A gente tem o nônuplo, que é uma multiplicação por 9, certo? Aqui na multiplicação 9 vezes 20 dá 180, isso significa que 180 é o nônuplo de 20. E o último aqui, décuplo, que é multiplicação por 10, né? Então, se a gente tem 10 vezes 20, o resultado aqui, que no caso deu 200,
significa que 200 é o décuplo de 20, certo? Então, a gente passou aqui pelos números multiplicativos, tá? Você pode dar uma revisada aí. E agora, a gente vai só entender como é que se efetua uma multiplicação com mais de um algarismo. A gente viu isso na aula anterior, né? Agora a gente vai vai retomar e vai reforçar ali um pouquinho. A gente tem, por exemplo, aqui, né? Uma multiplicação 120 vezes 15, tá? Essa aqui é a nossa multiplicação. 120 vezes 15. O que a gente pode notar aqui? Que a gente tem um primeiro número com 3 algarismos, ó. 1, 2, 3. E tem um segundo número com 2 algarismos. 1, 2. Certo? Visto isso, a gente vai fazer primeiro o quê? Primeiro você pega esses números e você vai organizar, né? Você vai armar essa conta. Na multiplicação, sempre que você for armar a conta, o número maior, ele sempre vai estar em cima, né? No caso aí, entre 120 e 15, o número maior é o 120, então eu já sei que é ele que vai ficar em cima. E logo abaixo eu coloco o 15, certo? Na multiplicação, não faz diferença a ordem que você coloca os fatores, né? Eu poderia dizer 120 vezes 15 como 15 vezes 120, né? O resultado daria o mesmo. Mas quando eu vou armar a continha, né, que é colocar assim um abaixo do outro para poder fazer a efetuação, eu sempre coloco o número maior em cima e o número menor embaixo, certo? E aqui ele está dizendo que o que é que você vai fazer primeiro? Depois que você organizou, o que você vai fazer? Você vai multiplicar cada algarismo do número maior, né? No caso é o número que fica em cima, cada algarismo desse. Você vai multiplicar pelo algarismo da ordem das unidades do número menor. Como assim? Eu coloquei aqui dentro, né, da tabela para organizar, né, onde tem unidade, dezena, centena, milhar, certo? Coloquei os números cada um na sua casinha, certinho. E aqui eu tenho o número maior, tá? Cada um desses aqui é um algarismo. O 0 é um algarismo, o 2 é um algarismo, o 1 é um algarismo. O que eu vi aqui foi que eu vou multiplicar cada um desses algarismos pela unidade do número menor, tá? Qual é a unidade do número menor? Primeiro, o número menor é 15. E qual é a unidade? A unidade é 5, tá? Então, o primeiro que eu vou multiplicar é o 5. E eu vou fazer os 5 vezes cada um daqui de cima, certo? Então, vamos por parte. Primeiramente, a gente sempre começa pelas unidades, tá? A gente sempre começa pelo último algarismo. Então, aqui eu tenho 5, né? Eu vou fazer 5 vezes 0. Quanto é 5 vezes 0? Todo número vezes 0 é igual a 0, tá? Então, eu vou colocar aqui o resultado 0. Depois, eu vou fazer 5 vezes 2. 5 vezes 2, a gente dá igual a 10. Então, eu vou colocar o 0 aqui, né? E aí, eu subo 1 bem pra cá. Agora, eu vou fazer 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Como eu tenho esse 1zinho que ficou aqui, eu vou somar 5 mais 1. Quanto é 5 mais 1? 6. Então, eu botei aqui 6. Acabou, não tem mais nenhum número pra cá pra fazer a multiplicação. Então, pronto. Acabou a multiplicação por 5. Qual foi o resultado que eu obtive? Eu obtive 600. Acabou a multiplicação? Não, não acabou. Porque agora vem o próximo passo, ó. Qual é o próximo passo? O próximo passo é pegar cada algarismo aqui de cima e multiplicar pelo número da ordem da dezena do número menor. Então, se primeiramente eu multipliquei com a unidade do número menor, agora vai ser com a dezena, no caso, né, é o 1. Então, eu vou fazer aqui. Esse aqui foi o resultado que eu tive multiplicando por 5, ó, 600, fica aqui do jeito que estava. E agora eu vou pro 1. Primeiramente, eu faço 1 vezes o quê? 1 vezes 0, tá? Porque sempre começa pela unidade. Como eu falei, todo número vezes 0 é igual a 0, tá? E aqui vem o ponto importante que a gente até frisou na aula passada. Onde é que eu vou colocar esse resultado, o resultado dessa multiplicação? Eu vou colocar aqui? Não. Eu vou colocar na casa do número que eu estou usando para multiplicar agora. Se o número que eu estou usando agora é o 1, então eu vou colocar na casinha dele, que é aqui na casinha da dezena, certo? Ó, bem aqui tem uma informação, para vocês verem, ó. O resultado do algarismo da ordem das dezenas deve ser colocado na casa das dezenas. A casa da unidade fica vazia, certo? Então, aqui, eu vou colocar o resultado aqui, certo? Porque eu estou multiplicando com 1. Agora, eu vou passar para o próximo.
né? Agora eu vou multiplicar 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá igual a quanto? Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo, né? Então, 1 vezes 2 é igual a 2, né? E aí eu vou colocando nas casinhas da frente e vou seguindo. Agora eu vou fazer 1 vezes 1, certo? 1 vezes 1, gente, vai dar igual a 1. E aí eu vou colocar na casinha seguinte, né, 1. E assim eu tive, né, o resultado da multiplicação de 120 por 1, eu tive 120, tá? Aqui é o próximo passo agora. Notem que nós ficamos com dois resultados, né? O primeiro resultado, 600, e o segundo resultado, 120. O que eu vou fazer? Não tem como ter dois resultados, eu vou ter que ter apenas um, não é isso? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar os resultados, tá? Do jeito que tá aqui, do jeito que ficou, eu vou simplesmente colocar aqui o sinalzinho de mais e vou somar, tá? Como é que eu vou fazer a soma aqui? Aqui eu tenho 0. E aqui eu não tenho nada para somar com ele. O que eu faço? Eu simplesmente, ó, coloco 0, certo? Aqui na próxima casa eu tenho 0 mais 0. 0 mais 0 vai dar 0. Na próxima casinha aqui eu tenho 6 mais 2. 6 mais 2 eu vou ter 8. E aqui eu tenho 1, que não tem nada para somar com ele, então simplesmente coloco 1. Desse modo, gente, eu vou ter o resultado seguinte, ó, 120 vezes 15 vai dar igual a 1.800, certo? É assim que a gente efetua a continha de multiplicação, ok? Na próxima aula de matemática, a gente vai ver sobre... a gente vai ver essa resolução dentro dos problemas de matemática, tá? Nós vamos ter o primeiro TD sobre esse assunto, né? Multiplicação por números de 2 ou 3 algarismos, que vai tratar, né, mais dessas partes importantes. A gente vê aqui sobre números multiplicativos, né? Pergunta sobre o que é um número multiplicativo. A gente vai ter mais essas continhas de resolução. No caso, né, para o próximo TD a gente vai focar, né, nos problemas de multiplicação, certo? E aí, como vocês sabem, o link fica lá na agenda, né, o link do TD. Quem puder fazer a impressão em casa faz, quem não puder pega na escola na quarta-feira. Tanto pegar quanto deixar, né, a atividade feita, o TD feito, é sempre às quartas-feiras, tá bom? Então, meus amores, é isso. Eu espero que tenham gostado da aula, tá? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.